Na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre as progressões aritméticas. Nas progressões aritméticas, nós vamos perceber que a sequência ela tem um padrão. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, a sequência é 4, 7, 10, 13. E eu pergunto, você consegue descobrir de forma rápida o 20º termo, o centésimo ou o milésimo? Existe uma fórmula que nos ajuda a resolver esse problema. Essa fórmula é a famosa fórmula do termo geral da PA. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão, em que a n é o último termo da sequência, A1 é o primeiro, n é o total de termos que nós temos e r é a razão. Para o cálculo da razão, basta você verificar a diferença entre cada termo e o seu anterior. Então, tem alguns exemplos aí, ó, 13 menos 10, 10 menos 7, 7 menos 4. Repare que a diferença é sempre 3. Esse número é chamado de razão da PA. Voltando ao exemplo, né, em que nós queremos determinar o 20º termo, né, substituindo os valores na fórmula, AN por A20, A1 por 4, que é o primeiro termo, N por 20, porque são 20 termos. E a razão que a gente descobriu, que é 3, né, substituindo, daí nós temos uma expressão matemática para resolver. A gente determina o valor do parênteses, 20 menos 1, 19, efetua a multiplicação e, por último, a soma. Da mesma forma, para descobrir o centésimo termo, a gente vai trocar n por A100 e o A1 continua sendo 4, que é o primeiro termo. N a gente substitui por 100, porque já que a gente quer o centésimo termo, essa PA ela tem 100 números. Então, substitui o n por 100, a razão por 3, e mesma coisa, você resolve o parênteses, multiplica pela razão, e por último você faz a soma. Caso quiséssemos determinar o milésimo termo, basta fazer da mesma forma, né? Substituir o AN por A1000, o primeiro termo que é 4, o N por 1000 e a razão que é 3, e você vai fazer a mesma coisa, resolver o parênteses, multiplicar pela razão e somar com o primeiro termo. Soma dos termos da PA. Em muitos problemas de sequência, né, o exercício vem pedindo a soma dos termos. E é um cálculo bem fácil, né? Para você somar os termos de uma PA, basta você saber o primeiro número da sequência, o último número da sequência e o total de termos que tem essa sequência, né? Somando o primeiro com o último e multiplicando pela metade da quantidade, você tem aí a soma dos termos da PA. Vamos tentar entender melhor isso que eu acabei de dizer, observando esse exemplo. Na sequência 4, 7, 10, 13, vamos calcular a soma dos 20 primeiros. É o mesmo exemplo que eu já tinha resolvido, em que o A20 a gente encontrou aqui que é 61. Né? Então, já vou utilizar esse valor para fazer a soma. O primeiro termo mais o 20º vai ficar 4 mais 61. Vezes 20, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Tá? 61 mais 4 vai dar 65. E repara que agora você tem uma multiplicação e uma divisão para resolver. E aí a ordem que você vai fazer essa conta não importa. Você pode fazer a divisão primeiro. Nesse caso eu peguei 20 dividido por 2, deu 10. 10 vezes 65, 650. Utilizando a mesma sequência, vamos calcular agora a soma dos 100 primeiros números. Note que vamos precisar determinar o centésimo termo. Então, jogando na fórmula do termo geral, nós vamos ter que o A100 é 301. Agora, utilizando a fórmula da soma dos termos, aonde tem A1 mais AN,
ficará 4 mais 301, vezes n, que é o total, né, de números que tem a sequência, nesse caso 100, tudo isso dividido por 2. Resolvendo o parênteses, vamos ter 305 vezes 100 dividido por 2. Repara que você pode multiplicar primeiro e dividir por 2, ou pegar 100 e dividir logo por 2, vai dar 50, e multiplicar por 305. Você vai chegar lá na soma dos termos, que é 15.250. Agora com vocês, na sequência 3, 8, 13, 18, determine quem é o 15º termo, o 20º termo e o 24º termo. Observe que você precisa descobrir a razão. Utilize a fórmula do termo geral para resolver esse problema. Nesse segundo exercício, nós vamos treinar a soma dos termos. Então, nós temos a mesma sequência e nós vamos determinar, na letra A, a soma dos 15 primeiros termos, na letra B, a soma dos 20 primeiros termos, na letra C, a soma dos 24 primeiros termos. Espero que tenham gostado dessa aula bem resumida sobre progressão aritmética. Obrigado desde já e continue com seus estudos, continue praticando.